Você já se sentiu cansado de tentar e nunca conseguir? Pedro sabia exatamente o que fazer, onde lançar a rede, ele tinha todas as ferramentas, ele sabia o passo a passo. Mas ainda assim, naquela noite nada deu certo. E às vezes é assim que nós estamos. A gente tenta, a gente luta, a gente sabe até o passo a passo. Nós sabemos tudo o que precisamos fazer e nós temos as ferramentas para fazer, mas nada dá certo. No final, nós não conseguimos alcançar o resultado que a gente espera. Às vezes nós esperamos tanto um resultado que nunca vem e nós internalizamos a frustração. Mas é exatamente nesse cenário de frustração que Jesus entra no barco. Porque Jesus não espera momentos de sucesso para se revelar. Ele escolhe o vazio. E o vazio daquela rede se tornaria o início de um chamado eterno. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. A palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam em pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque nós vemos, ó Deus, o agir do Espírito Santo do Senhor no nosso meio. Obrigada, ó Deus, por essa palavra preciosa. Que ela encontre, ó Senhor, terra fértil no nosso coração. E que o teu Santo Espírito nos inspire, ó Deus, a aprender mais do Senhor e a colocar em prática tudo o que temos aprendido da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O que nós temos? Um cenário de fracasso. Simão e os seus amigos estavam a noite inteira pescando, fazendo aquilo que eles tinham propriedade em fazer, que eles tinham domínio, que eles conheciam, que era a sua realidade. E eles passaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nenhum peixe. E a Bíblia conta que à beira do lago eles estavam lavando as redes. Esse lavar as redes, meus irmãos, é um sinal de desistência, de quem tinha trabalhado, de quem tinha feito tudo o que era possível aos seus olhos, mas ainda assim não tinha conseguido o resultado que esperava. Mas aí entra Jesus nesse cenário e ele diz: Afasta-te um pouco da terra. Antes de mudar a pesca, Jesus muda o lugar. Às vezes Deus não muda a situação que a gente está vivendo, mas Ele muda o nosso coração, a forma como nós vemos o cenário que nós estamos vivendo.
o que nós estamos passando, a forma como nós lidamos com o cenário, a forma como nós lidamos com as dificuldades que a gente tem enfrentado. Pedro poderia ter dito não, mas ele escolheu obedecer. E é nessa obediência cansada, quase sem forças, que o milagre começa a ser desenhado. Simão disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ai, meu irmão, se nós entendêssemos isso, tantas coisas seriam diferentes na nossa vida. Se nós entendêssemos que nós precisamos lançar a rede, mesmo quando nós não vemos propósito nisso, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós já estamos cansados de lançar essa rede, se nós fizéssemos como Simão fez, sobre a palavra de Jesus, lançou a rede novamente, quantos peixes a gente já não teria pescado? E a primeira lição, meu irmão, preciosa que nós aprendemos com esse texto bíblico é que o fracasso prepara o milagre. Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E Pedro lançou a rede. E quando ele lançou, o inesperado aconteceu. A Bíblia conta que eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que eles precisaram chamar os seus amigos que estavam no outro barco para ajudá-los. E ainda assim, com essa ajuda, quase eles iam a pique, quase eles afundavam de tanto peixe. Mas nós precisamos notar algo importante. Jesus não prometeu peixe. Ele não prometeu milagre. Ele prometeu propósito. É verdade que o milagre aconteceu. Muitos peixes apareceram e estavam ali presos àquela rede. Mas o milagre, ele foi o meio. Ele não foi o fim, meu irmão. Era só o início. Sabe o que Deus faz? Ele usa resultados visíveis aos nossos olhos físicos para abrir os nossos olhos espirituais. O que Pedro viu? Peixes. Mas o que foi que Jesus viu? Pescadores de homens. O mesmo milagre, meus irmãos, que encheu a rede, foi o que vazou, que transbordou o coração de Pedro na presença do Senhor. E aqui nós temos a segunda lição preciosa desse texto. O milagre não é sobre peixe, mas é sobre propósito. E Pedro, ao ver aquele milagre, ele faz algo inesperado. Ele se ajoelha e ele diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pedro reconheceu a sua pequenez diante de Jesus. Pedro olhou para o milagre e ele reconheceu que ele era pequeno demais para estar na presença de Jesus. A presença de Jesus, meus irmãos, revelou para Pedro o que o sucesso nas pescarias nunca revelou. Talvez Pedro e os seus amigos se sentissem grandes pescadores, mas diante daquele cenário onde não haviam peixes, onde tinham trabalhado a noite inteira, e depois da presença de Jesus ali naquele lugar onde ele fez eles lançarem a rede novamente, e eles viram a grandeza do nome de Jesus. Pedro reconheceu a grandeza de Jesus, mas mais que isso, Pedro reconheceu a sua pequenez. Enquanto Pedro olhava aquelas redes vazias, ele ainda se achava um pescador capaz. Ele ainda olhava para si como um grande pescador. Mas quando elas se encheram pelo poder da palavra de Jesus, ele entendeu a sua incapacidade. Ele entendeu o quanto ele era pequeno, o quanto ele não era capaz. Pedro viu que ele era muito pequeno diante da glória de Deus. E essa é a nossa terceira lição. A consciência de quem nós somos diante de quem ele é. Mas Jesus libera a palavra preciosa a Pedro. Ele diz: de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. E sabe o que é mais impressionante nisso, meus irmãos?
Eles deixaram tudo. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Não houve resistência, não houve nada que fosse tão maior do que aquilo que eles tinham enxergado em Jesus, do que aquilo que Deus tinha revelado para eles por meio de Jesus. Eles o seguiram. A verdadeira abundância não está no que nós seguramos, mas está no que nós entregamos. E aqueles homens entregaram absolutamente tudo, eles entregaram a sua vida diante de Deus. Nesse momento, Pedro entendeu que a pesca tinha acabado, mas que o propósito dele só estava começando. Talvez hoje Deus está te chamando para largar algo que é bom, para soltar algo que é bom, para Ele te entregar algo que é eterno. E aqui nós temos a quarta lição preciosa. Deus transforma pescadores em pregadores. O que Deus não pode fazer comigo e com você? O que é tão difícil na minha e na sua vida que Deus não possa fazer? Ele só quer um coração disposto a obedecer. Ele só quer um coração disposto a entender que quando Ele chama, Ele capacita. Aqueles homens não sabiam o que ia acontecer com eles dali para frente, mas eles entregaram tudo que eles tinham. Eles entregaram a sua própria vida. O que está faltando para você? O que está faltando para mim? O que está faltando para nós para obedecermos ao chamado do Senhor? O que é que Jesus está pedindo que você entregue hoje? Qual rede está te prendendo? Qual rede você tem segurado com todas as suas forças que você não tem deixado Deus tirar de você para te entregar coisas maiores? Será que são as redes da insuficiência? Será que são as redes da incapacidade? Será que são as redes das frustrações? Largue essa rede, meu irmão. Jesus tem algo muito maior para você. Não queira ter o controle da sua vida. E você vai fazer coisas grandiosas porque o próprio Pai prometeu. O milagre realmente foi lindo, mas o propósito é muito maior. Deus te encontra, meu irmão, na rotina, nas tentativas, no cansaço, na frustração, para te dar um propósito ainda maior que não vai te afundar. O maior milagre dessa história, meus irmãos, não foram as redes cheias, mas foram os corações vazios, preenchidos por um propósito. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua palavra falada aos nossos corações. Obrigada, Jesus, pelo propósito do Senhor nos alcançar. Obrigada, Deus, por vermos milagres todos os dias nas nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste dos teus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, no nosso cansaço, na nossa rotina, na nossa fadiga. Quando nós achamos que somos insuficientes, Pai, o Senhor tem operado no nosso meio. Pai, obrigada pelo amor tão incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, obrigada porque o Senhor não desiste da nossa vida, Senhor, o Senhor não desiste do nosso propósito. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida de quem abriu esse vídeo, Senhor, de cada família que está aqui representada. Que o Senhor encontre no nosso coração terra fértil para que o Senhor possa fazer morada, Senhor. Para que o Senhor possa fazer com que essa plantação de sementes germine, Pai, e dê muitos frutos para o teu reino. Pai, obrigada, porque sem a tua fidelidade nós não alcançaríamos, Senhor, absolutamente nada nessa vida. Obrigada porque tudo que temos e somos, Pai, vem da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Nos ajuda a viver o nosso chamado. Nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a sermos pescadores de homens. Pai, nos ensina a arte de conduzir a vida na tua presença. Nos ensina a arte de não negligenciar a tua palavra. Nos ensina, ó Deus, a buscar a tua face todos os dias das nossas vidas. E nos faça, Senhor, crescer em conhecimento diante do Senhor, para que o nosso testemunho de vida seja tão impactante que outras pessoas alcancem, ó Deus, o reino dos céus
e que nós sejamos bênção nesse mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, sara as suas feridas, restaura os que estão doentes espiritualmente. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não encontrou, Senhor, verdadeiramente um propósito na vida, que não tem ainda, Senhor, o entendimento de que não há propósito, de que não há vida sem a tua presença, que o Senhor adentre nesses corações e que o Senhor faça morada, Senhor. Pai, se há alguém aqui que não entendeu o seu chamado, que o Senhor coloque, Deus, nos seus corações, que o Senhor esclareça, Pai, para que alcancem grandes coisas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos diminuídos e que o teu reino cresça em cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que palavra preciosa, que lições incríveis a gente pode aprender nesse vídeo. Se você entendeu que essa mensagem fez sentido para você, então eu te encorajo. Envie esse vídeo para várias pessoas que você precisa que conheçam essa provisão do Senhor, que você precisa que conheçam a ação de Deus, o quanto Ele opera milagres no nosso meio. E se você não se inscreveu no início do vídeo, então esse é o momento. Se inscreva para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta por aqui. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para as pessoas e ele possa entregar para mais pessoas, porque assim nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus, transformar vidas por meio dessa palavra preciosa. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.